Paige era um dos membros mais jovens do elenco da WWE, e era de se esperar que seu histórico fosse bastante limpo, pela simples razão de que ela não teve muito tempo para se envolver em problemas. No entanto, Paige se envolveu em várias confusões ao longo de sua carreira na WWE e em alguns incidentes notáveis em seu extenso trabalho independente. Tendo feito sua estreia aos 13 anos, não é de se surpreender que Paige pareça ter uma atitude de rua sem aceitar besteira. Hoje falaremos sobre todos os momentos em que a WWE quer que você esqueça Paige. Vamos começar com um simples. Em uma era relativamente esterilizada da WWE, em que as interações com o público se limitam a brincadeiras ensaiadas na entrada, as discussões de heel com os fãs parecem uma relíquia do passado. Faz sentido que a WWE queira que esqueçamos um incidente em que Paige deu um tapa em um cara na primeira fila de um show independente. Também não se trata de uma tentativa indiferente. Como mostra o vídeo acima, são poucas as teorias sobre o motivo real do ataque, mas a mais comum é que o fã pediu. Isso não é uma figura de linguagem. Aparentemente, ele literalmente pediu que a futura superestrela da WWE lhe desse um tapa. O que quer que o faça feliz, eu acho. A próxima entrada não foi uma história ou um ângulo trabalhado. Foi Paige e Alicia Fox entrando em uma briga na vida real com um fã bêbado em um restaurante de Baltimore. É importante observar que os relatos sugerem que Paige e Fox estavam agindo em legítima defesa. O incidente começou quando uma mulher bêbada começou a filmar a conversa das duas sem permissão. Paige não gostou e começou a discutir, momento em que a fã jogou uma bebida na dupla. Mais bebidas foram trocadas, não de forma amigável, e a equipe retirou todos os envolvidos antes que a briga começasse. Normalmente, a WWE foi rápida e sábia em encobrir toda a questão, e Paige admitiu desde então que temia perder seu emprego por causa do incidente, que fez com que todos os envolvidos fossem expulsos do local. Paige entrou em polvorosa quando xingou em um vídeo ao vivo no Facebook com os fãs da WWE. Nas palavras de Nick Paglino, do WrestleZone.com. Durante a transmissão, uma mulher invisível nos bastidores foi ouvida gritando vadia para Paige, sem saber que ela estava no ar. Paige respondeu soltando um F-bomb e depois perguntou ao árbitro Scott Armstrong se não havia problema em usar essa palavra no ar. Armstrong, é claro, disse que não. Nos dias de hoje, quando se espera que até mesmo as superestrelas de alto nível mantenham uma imagem pública imaculada, o deslize de Paige poderia ter lhe custado caro. O incidente, que coincidiu com uma curta sequência de derrotas, fez com que muitos acreditassem que ela havia caído na mira de Vince McMahon. Além de tudo, lamber o rosto de alguém, especialmente durante uma luta de wrestling que causa suor, é simplesmente anti-higiênico. Durante uma luta do main event da WWE entre Paige e Natalya, Paige lambeu o rosto de Natalya, para surpresa dos espectadores e da equipe de comentaristas. São momentos como esse que fazem com que pelo menos um escritor da WWE, presumivelmente o mesmo cara que incentivou Mickie James a se tornar íntima de Trish Stratus na WrestleMania 22. Fique com os joelhos fracos, mas será que isso está realmente em sintonia com a direção amigável para crianças que a empresa afirma que agora quer seguir? Bem, provavelmente não, e é improvável que a empresa tenha pressa em se referir a esse incidente, a menos que aquele escritor da WWE, por algum motivo, ainda tenha permissão para chegar perto de marcar lutas femininas. Uma das controvérsias de maior impacto foi o vazamento de vídeos e fotos particulares e explícitos de Paige em 2017. A divulgação não autorizada desses materiais online, sem seu consentimento, levou ao escrutínio público e ao assédio. Paige falou abertamente sobre o profundo impacto pessoal dessa invasão de privacidade. Em uma entrevista, ela compartilhou: "Isso me assustou. As pessoas estavam invadindo minha privacidade a ponto de eu não querer nem sair porque as pessoas estavam me olhando mal." Ela mencionou que o incidente causou sérios problemas de saúde mental, incluindo a contemplação do suicídio e a anorexia induzida pelo estresse. Essa invasão de privacidade levou a uma ampla discussão sobre o cyberbullying e o tratamento dado às mulheres aos olhos do público.
Paige admitiu que esse foi um período sombrio em sua vida, declarando em entrevistas que se sentiu envergonhada e humilhada. O incidente teve um forte impacto em sua saúde mental e também levou a crises de depressão e ansiedade. Paige sempre falou sobre o implacável cyberbullying e o escrutínio público que enfrentou, especialmente após o vazamento de seus vídeos privados. Ela ressaltou o impacto emocional que isso lhe causou, explicando que muitas vezes chorava e tinha uma sensação avassaladora de vergonha e violação. Tinha dias em que eu queria me machucar fisicamente. Não só fui vítima de humilhação viral, mas também de cyberbullying. Em uma entrevista, ela revelou que essas controvérsias afetaram significativamente a carreira e a vida pessoal de Paige. Apesar das adversidades, Paige demonstrou resiliência e usou suas experiências para aconselhar outras pessoas sobre as armadilhas da fama e a importância da privacidade online. Sua jornada durante essas controvérsias destaca os desafios da vida pública e sua força para superá-los. Paige e Alberto Del Rio tiveram um relacionamento altamente divulgado e polêmico, marcado por alegações de abuso e eventos tumultuados. O relacionamento entre Paige e Del Rio começou no início de 2016, e eles ficaram noivos em outubro do mesmo ano. O relacionamento deles se tornou um tópico de intenso escrutínio e controvérsia em um curto espaço de tempo, especialmente devido à diferença significativa de idade e ao histórico conturbado de Del Rio. A vida pessoal de Paige também atraiu muita atenção devido a questões legais e incidentes envolvendo a aplicação da lei. Um incidente notável ocorreu em Las Vegas em 2016, quando ela se envolveu em uma briga pública. Esse incidente levou a uma breve detenção pela polícia, o que manchou ainda mais sua imagem pública e aumentou sua lista de controvérsias. Um dos aspectos mais preocupantes de seu relacionamento foram as alegações de abuso físico e mental. Em novembro de 2020, Paige falou sobre o abuso que sofreu durante o relacionamento, detalhando como Del Rio a prendia em quartos por horas e a agredia fisicamente. Ela descreveu a experiência como um ciclo de abuso diário em que era espancada a cada poucos minutos e submetida a várias formas de crueldade. Paige declarou: "Você podia ficar presa em um quarto por 6 ou 7 horas, sendo espancada a cada 2 minutos. E ele fazia todas essas coisas malucas com você." Ela explicou que seu silêncio durante o relacionamento se deveu ao medo da repercussão na mídia social e à culpabilização da vítima. Em resposta a essas alegações, Del Rio negou veementemente as alegações e afirmou que ele era a vítima. Ele alegou que Paige era a única que o maltratava e que tinha provas para sustentar suas alegações. Del Rio chegou a sugerir uma ação legal por difamação contra Paige, mantendo sua posição de que as alegações dela eram falsas. O relacionamento deles também foi alvo de escrutínio público devido a vários incidentes, incluindo uma briga no Aeroporto Internacional de Orlando em julho de 2017. Embora os relatos iniciais sugerissem uma disputa doméstica, Paige posteriormente emitiu uma declaração negando que Del Rio a tivesse agredido fisicamente, alegando que eles tiveram uma discussão verbal. Apesar disso, o incidente alimentou ainda mais a atenção negativa da mídia sobre o relacionamento dos dois. A família de Paige, especialmente seus irmãos Zach Zodiac e Roy Beavis, também expressou sua preocupação com o relacionamento, alegando que Del Rio era abusivo e manipulador. Eles expressaram publicamente seu alívio quando o relacionamento terminou no final de 2017. O fim do relacionamento não trouxe paz imediatamente, pois ambas as partes continuaram a fazer declarações públicas uma contra a outra. Os problemas legais subsequentes de Del Rio, incluindo acusações de sequestro agravado e agressão sexual envolvendo outra mulher, destacaram ainda mais a natureza tumultuada de sua vida e validaram indiretamente algumas das alegações de abuso de Paige durante o tempo em que estiveram juntos. De modo geral, o relacionamento entre Paige e Del Rio foi marcado por sérias alegações de abuso, brigas públicas e uma luta profundamente pessoal que ambos os indivíduos trouxeram aos olhos do público. Suas declarações e as subsequentes questões legais envolvendo Del Rio deixaram um impacto duradouro em suas vidas pessoais e profissionais.
Em 2015, a estreia de Charlotte Flair e Becky Lynch levou à aliança delas com Paige, formando uma facção curta, porém memorável, conhecida como PCB. Depois que Charlotte conquistou seu primeiro Divas Championships, Paige aparentemente se voltou contra seu grupo e começou a atacar Charlotte e Becky. A rivalidade entre Charlotte e Paige foi criada para ser lendária. Ambas eram excelentes atletas, com pedigree e conquistas, mas a briga fracassou por causa de uma disputa pós-título mal conduzida. No típico estilo da WWE, nada é realmente sagrado. Todos esses eventos levaram a um confronto muito aguardado entre Paige e Charlotte no Survivor Series. Durante a assinatura do contrato, Charlotte fez uma promo emocional, mencionando seu falecido irmão mais novo, Reid Flair. A discussão acalorada chegou ao ponto mais baixo quando Paige mencionou o irmão falecido de Charlotte, afirmando: "Seu irmãozinho, ele não lutava muito, não é?" A menção aconteceu uma semana antes da luta programada para o Survivor Series, que Charlotte dedicou ao irmão falecido, claramente zombando de sua impotência em superar o problema com drogas. A frase foi de mau gosto e desnecessária, e ficou ainda pior pelo fato de a WWE não ter dito a Rick que isso aconteceria com antecedência, afirmando: "Comecei a chorar enquanto assistia. Ninguém me ligou e ninguém me ligou até hoje. Isso indica que eles simplesmente presumiram que estava tudo bem. Portanto, não tenho uma resposta para isso." A plateia ficou atônita e totalmente incrédula. E você podia ver pela expressão no rosto de Paige que ela não estava feliz em dizer sua frase. Para piorar a situação, a WWE nem sequer havia solicitado permissão para realizar a façanha. Houve uma reação bem merecida após a troca de palavras de mau gosto. Paige refletiu sobre o ângulo, reconhecendo sua sensibilidade, mas ressaltando que tais histórias são projetadas para evocar fortes reações emocionais. O tumultuado relacionamento de Paige com o colega lutador Alberto Del Rio foi altamente divulgado e polêmico. O relacionamento foi marcado por discussões públicas e uma suspensão por violar a política de bem-estar da WWE. O casal, que ficou noivo em 2016, enfrentou vários incidentes divulgados de disputas domésticas, incluindo um incidente notável no aeroporto de Orlando em julho de 2017. Posteriormente, Del Rio alegou que houve várias prisões e boletins de ocorrência referentes a seus problemas domésticos. Ele alegou que ambos mentiram sobre esses incidentes para proteger a carreira de Paige na WWE. Em uma entrevista, Del Rio ameaçou expor esses incidentes passados se continuasse a ser provocado, enfatizando o caos que cercava o relacionamento deles. Del Rio declarou: "Nós jogamos uma história de para a mídia, para os fãs, mas essa não era uma história real. Esse relacionamento atraiu muita atenção da mídia, nem toda positiva, e foi frequentemente discutido em plataformas de notícias de luta livre e nas mídias sociais." Del Rio revelou que ele e Paige tinham um acordo de confidencialidade de US$ 1 milhão para proteger seus interesses. Posteriormente, ele acusou Paige de violar esse acordo e ameaçou denunciá-la, afirmando que tinha provas de várias prisões que haviam sido encobertas. Ele disse: "Eu nunca disse a verdade sobre todas as suas prisões por violência doméstica quando estávamos juntos, mas, por favor, não se meta comigo novamente, já é o bastante." Ele alegou que ambos mentiram sobre esses incidentes para proteger a carreira de Paige na WWE. Em uma entrevista, Del Rio ameaçou expor esses incidentes passados se continuasse a ser provocado, enfatizando o caos que cercava o relacionamento deles. Sua jornada durante essas controvérsias destaca tanto os desafios da vida pública quanto sua força para superá-los. Em 2016, Paige foi suspensa 2 vezes por violar a política de bem-estar da WWE. Sua primeira suspensão foi em agosto de 2016, que ela atribuiu a uma questão processual, alegando que a WWE não havia se comunicado adequadamente com ela sobre a documentação médica necessária. Ela tuitou: "Quero deixar claro que não fui suspensa porque falhei em um teste de drogas, foi devido a uma questão processual." No entanto, sua segunda suspensão, em outubro de 2016, ocorreu após um teste positivo para uma substância ilegal. Esse período foi particularmente desafiador, pois coincidiu com sua lesão no pescoço e seu noivado com Del Rio.
Embora Paige tenha discutido abertamente suas lutas contra o abuso de substâncias, é fundamental observar que esses problemas afetaram significativamente sua carreira e a percepção do público. Suas batalhas contra o vício foram bem documentadas, e ela falou sobre os desafios de manter a sobriedade enquanto lidava com as pressões da luta livre profissional. Antes de conseguir o emprego dos sonhos na WWE, Paige participou de um documentário do Channel 4 sobre sua família de lutadores, e ela pode ter feito 1 ou 2 comentários que a empresa não gostaria que você lembrasse. Em 2012, a rede de TV britânica Channel 4 exibiu um documentário intitulado Wrestling Fighting with My Family, que mostra a vida da família Knight sediada em Norwich, incluindo sua conhecida filha de cabelos cor-de-rosa. O documentário é um olhar fascinante sobre a vida dos lutadores independentes e inclui uma grande parte sobre as tentativas de Paige de entrar na WWE. O programa não é exatamente o melhor retrato da empresa de Vince McMahon. No entanto, o desejo de Paige de ter sucesso na empresa demonstra seu status cobiçado. Muito também é revelado sobre as exigências de viagens, isolamento e manutenção obsessiva da aparência correta. Em uma cena particularmente reveladora, quando Paige se submete a um procedimento de clareamento dos dentes, ela discute o domínio total da WWE sobre seus funcionários, afirmando: eles são seus donos, não são? Como demonstra o incidente do Facebook F-Bomb, Paige não é a melhor em manter o nariz limpo nas mídias sociais. Uma gafe pode ser perdoada, especialmente quando parece não passar de um inocente deslize de linguagem. Mas essa explosão de agosto foi muito menos compreensível. O público do Raw ao vivo não gostou do combate entre a equipe PCB e a equipe Bella, mas se divertiu com ondas mexicanas e cantos para Sasha Banks. O fato de a luta ter ocorrido logo após o inacreditável confronto de Banks no NXT TakeOver Brooklyn com Bayley pode ter tido algo a ver com isso. Embora Paige não possa ser responsabilizada pelo fraco agendamento da Divas Revolution, ela certamente pode ser responsabilizada por ter cercado os fãs nas mídias sociais. Uma postagem de sua conta oficial no Twitter dizia: "Você nos ajudou a criar mudanças e depois fez o possível para desrespeitá-las. Bom trabalho." É difícil não sentir uma sensação de direito e inveja nas palavras de Paige, e o fato de seu tweet ter sido rapidamente excluído provavelmente significa que a WWE sentiu o mesmo. Muito tem sido dito sobre a forma como a WWE lidou, ou melhor, lidou mal com o ângulo da Divas Revolution. As críticas vão desde a má organização da empresa em suas várias convocações para o NXT. No entanto, o erro mais explícito foi nomear a stable babyface de Paige como The Submission Sorority. Submission Sorority é um bom nome para um grupo de lutadoras iniciantes que querem fazer sucesso no universo da WWE. Mas, infelizmente, também é um bom nome para um site com temática adulta, para o qual a empresa provavelmente não quer direcionar seus fãs mais jovens. O trio, que também contava com Becky Lynch e Charlotte, não durou muito tempo com esse apelido devido à sua ligação direta com um site explícito. Por esse motivo, o trio de Paige, Charlotte e Becky Lynch, que teve vida curta, foi abruptamente forçado a criar um novo apelido, apenas alguns dias depois de revelar sua ideia original no Monday Night Raw, para um inevitável tumulto na mídia social. O aumento previsível no tráfego do termo Submission Sorority resultou em um aumento de acessos ao site em questão e em uma situação incrivelmente embaraçosa para a WWE. O nome foi descartado às pressas e o trio foi rapidamente rebatizado de Equipe PCB, uma mudança menos imaginativa, mas bastante necessária. Paige também enfrentou críticas e acusações significativas de outros lutadores. Um incidente notável envolveu a ex-estrela da WWE, Rosa Mendes, que falou sobre o comportamento de Paige nos bastidores. Mendes mencionou que a atitude de Paige era frequentemente desafiadora e que ela a havia feito chorar durante uma tentativa de brincadeira, destacando uma tensão no relacionamento profissional entre elas. O comportamento de Paige nos bastidores era frequentemente examinado.
Houve relatos de que ela era difícil de trabalhar e tinha uma atitude rebelde, o que às vezes a colocava em conflito com a gerência da WWE e com outros lutadores. Essa conduta levou a várias ações disciplinares e contribuiu para um relacionamento tenso com a empresa. Paige abordou essas controvérsias em várias entrevistas. Ela reconheceu sua natureza rebelde e as dificuldades que isso causou em sua vida profissional. Em uma entrevista, ela disse: "Eu era jovem e cometi muitos erros. Aprendi da maneira mais difícil que minhas ações tinham consequências, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor." Outros lutadores e colegas também falaram sobre sua jornada. Por exemplo, seu irmão Zack Knight mencionou em uma entrevista: "Paige passou por momentos difíceis com as pressões da fama e do negócio da luta livre. Não é fácil lidar com esse nível de escrutínio em uma idade tão jovem." A estreia de Paige no elenco principal em abril de 2014 foi certamente chocante. Como campeã do NXT Women's Champion, ela apareceu no Raw na noite seguinte à WrestleMania 30, parabenizando AJ Lee pela defesa do título. A campeã das divas, então, deu um tapa na Paige, então com 21 anos, desafiando-a para uma luta imediata. Com apenas 21 anos de idade, Paige se tornou a mais jovem detentora do título da WWE em uma geração ao derrotar AJ Lee de forma abrupta. O final da luta não foi tão tranquilo quanto o planejado. Paige acertou o Paige Turner, seu finalizador na época, mas o ponto foi ligeiramente mal comunicado e não gerou o impacto habitual da manobra. Além disso, a personalidade de Paige não foi muito bem recebida. Inicialmente, ela se apresentou como uma arrivista arrogante, mas se tornou uma babyface nervosa e desfavorecida no momento em que AJ lançou seu desafio. Vitórias instantâneas de títulos, das quais a dela não foi a primeira, às vezes podem fazer muito bem aos lutadores, mas, sem culpa dela, essa não foi como muitos de nós esperávamos. A britânica conquistou o cinturão de AJ Lee em uma luta cujo final abrupto deu o tom de um estranho reinado pelo título que não teve uma direção real desde o início. Paige basicamente passou de uma briga sem sentido para outra, sem nunca ter tido permissão para desenvolver seu personagem, que a WWE nunca decidiu se queria que amássemos ou odiássemos. Parece uma maneira simples de analisar, mas o segmento inteiro só pode ser descrito como estranho. Com esses fatores em mente, não é de surpreender que a WWE tenha se abstido de revisitar o momento em pacotes de vídeo e vídeos de divulgação, mesmo aqueles que dizem respeito diretamente à carreira de Paige. Como mencionado, a Divas Revolution foi planejada desde o início por causa de sua má organização. Muito já foi dito sobre a natureza confusa e ilógica de toda a história, mas nenhum incidente foi mais difícil de acompanhar do que a eventual virada de Paige e sua separação da equipe PCB. O ângulo parecia estar ocorrendo ao contrário. Começou bem, com Charlotte ganhando o Divas Championship e Paige exibindo sinais sutis de ciúme. No entanto, a WWE imediatamente se precipitou, desorganizando a história. Paige rapidamente fez uma promo ofensiva contra suas companheiras de equipe, parecendo ter se tornado rebelde no processo. Nas semanas seguintes, Charlotte e Becky começaram a questionar se podiam confiar em Paige, apesar de a ex-campeã do NXT ter apresentado suas queixas de forma bem explícita, bem na frente delas. De forma desconcertante, Paige implorou por perdão e tentou reconquistar o favor de suas colegas de equipe. Por fim, com muitos fãs prontos para desistir do ângulo, ela se irritou e atacou Becky e Charlotte, consolidando um heel turn que aparentemente havia acontecido há cerca de um mês. Tudo isso foi uma bagunça e pode ser considerado o pior momento na tela de toda a carreira de Paige na empresa, incluindo seu tempo de desenvolvimento. O heel turn de Paige em 2015 deveria ter sido escrito por si só. A mais jovem e mais conhecida integrante do Team PCB havia acabado de ganhar o Divas Championship, legitimando o que ela já estava convencida dentro de sua própria cabeça, que ela também era a melhor. Mas a WWE, inexplicavelmente, acabou deixando a bola cair.
Inicialmente, Paige parecia ter queimado suas pontes com suas duas companheiras de equipe, depois de criticá-las publicamente no Monday Night Raw, incluindo a dura insinuação de que Charlotte só estava no nível mais alto da luta livre por causa de seu sobrenome famoso. No entanto, nas semanas seguintes, Paige voltou a ser amiga delas, pelo menos externamente, antes de finalmente concluir seu heel turn um mês depois de as sementes terem sido plantadas. Todos nós somos a favor de uma estratégia de longo prazo, mas isso simplesmente não funcionou, e a briga subsequente com Charlotte sofreu por causa disso. Qual desses momentos você acha que a WWE quer desesperadamente que esqueçamos Paige acima de todos os outros? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.